Muito boa tarde a todos. Vamos dar início, então, a mais essa live, né? São 12h05 aqui para mim. Então, começando oficialmente, então, mais esse encontro promovido aí pelo Open Mind Brasil. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luciana Ribeiro, sou Head de Comunicação e irei mediar, então, esse encontro de hoje. Bom, o mundo dos negócios, ele está passando por mudanças, né? Na última década, a atuação de mulheres em postos de decisão nas organizações tem aumentado gradativamente. Ainda não chegamos aí nos números ideais, mas percebemos essa mudança acontecendo gradativamente. Entender essa prática de liderança, utilizando a lente feminina, se torna essencial para todo profissional que busca boas perspectivas neste mundo contemporâneo organizacional. Dados comprovam que certas particularidades comprovadamente femininas trazem grandes benefícios às equipes se usadas com a devida propriedade organizacional. Hoje vamos conversar sobre esse e outros assuntos com 3 líderes de sucesso e suas lições para a carreira e também para a vida. Participam conosco Laura Oliveira, franqueada do McDonald's há 24 anos e tem como propósito cuidar das pessoas e do planeta, fundadora e CEO do Grupo Levo. Doutora Janete Vaz, que é cofundadora e presidente do Conselho do Grupo Sabin, um dos maiores players de medicina diagnóstica do país. Foi eleita em 2016 e 2017 pela revista Forbes como uma das mulheres mais poderosas do Brasil e como uma das mulheres de destaque do setor de saúde. Sônia Hess, que iniciou sua vida profissional muito cedo nos negócios da família, na Dudalina, empresa fundada pelos pais. Trabalhou por 35 anos, sendo 12 como presidente. Atualmente, ela é vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por compartilharem suas histórias aqui conosco. Bom, estamos diante aqui de 3 grandes nomes, né, do mundo dos negócios. Empresárias, executivas de grande sucesso. Sabemos que existe uma grande estagnação do número de mulheres em postos mais altos e, infelizmente, vocês representam uma minoria. Gostaríamos de ouvir um pouco de como que foi, então, essa trajetória de cada uma de vocês. Quais foram os principais obstáculos e o que vocês consideram como principal diferencial para que chegassem onde chegaram? Então, com a palavra aí, vocês podem organizar, quem gostaria de falar primeiro, sinta-se à vontade, né? Queremos ouvir aí um pouquinho de cada uma de vocês, por favor. Doutora Janete, pode começar, lindona. É fácil assim, né? Eu começo indicando, né? Muito bem. Bom, primeiro é uma alegria, né, estar participando aqui, é o terceiro Open Mind que eu participo aqui meio-dia, eu acho super bacana esse modelo de, em um pequeno espaço de tempo, a gente ter condições de compartilhar um pouco da nossa vivência, da nossa história. E é um momento muito rápido mesmo, então não vou perder tempo aqui. A Sônia é minha grande ídola, né? Uma pessoa que eu admiro demais e a gente já conhece, está junto no Mulheres do Brasil, e mesmo antes do Mulheres do Brasil, nós já subíamos nesses palcos aí. Eu falo que, infelizmente, é igual você falou mesmo, Luciana, nós somos poucas referências e a gente faz isso com muita generosidade mesmo. Eu vejo a Sônia há anos compartilhando a sua história, a história da sua mãe, a Luísa, a Tieco. A gente já conhece há bem 20 anos fazendo isso. Então, é uma coisa nova, recente, que hoje a gente vê já com uma gratidão a Deus por saber que conquistamos nos últimos 10 anos um espaço que antes era realmente de muito poucas mulheres. E a Laura está aí trilhando o caminho, ela é uma guerreirinha, uma vitoriosa, né? Tem muita história já para contar sendo tão jovem. Eu comecei o SEIB, eu tinha 29 anos, quando nós abrimos o SEIB com 3 colaboradores, eu encontrei a Sandra aqui. Eu falo que eu cheguei em Brasília com um sonho, um diploma e encontrei uma amiga. Então, foi assim, literalmente, né?
em 1984, então nós fizemos esse ano 38 anos. E não foi fácil mesmo, aqueles primeiros anos ali, nós passamos por 9 mudanças de plano econômico, era um período em que a inflação era altíssima, né? A gente completou esse ano 38 anos e Brasília comemorou muito, comemorou, inclusive, a gente foi premiado agora nos 62 anos, nós recebemos o prêmio de 60 anos de Brasília, e ali no meio dos pioneiros, e eu me senti muito orgulhosa, porque a gente teve a honra de ver pessoas que nós sabemos que construíram Brasília mesmo, os primeiros empresários. Aqui não existe empresa, herdeiros ainda, agora que nós estamos nesse período. E quando eu vi Janete e Sandra ali, entre aqueles, Laura também estava lá, entre aqueles que literalmente são empresas mais de 40 anos dentro de Brasília, a gente fica orgulhosa de saber que daquele primeiro dia, aquela semente que nós plantamos ali com 3 colaboradores, com uma garra, uma vontade de acertar, uma certeza de que, mesmo não tendo conhecimento administrativo, estas foram as dificuldades que nós tivemos que passar, nós conhecíamos muito do nosso negócio, nós conhecíamos muito de fazer exame, né? E sabíamos o que era qualidade, o que era uma entrega de valor, a gente fazia isso com muita propriedade, mas tivemos muitos erros administrativos por total falta de conhecimento administrativo. Então, eu falo que a gente fez tudo por muita intuição, muita percepção e muita sensibilidade feminina, e fomos aprendendo com os nossos próprios erros, né? Todas as vezes que nós errávamos alguma coisa, eu falava, crescemos 2 degraus, crescemos 2 degraus. Aqueles 15 primeiros anos foi esta base que nós construímos, foi esta empresa que hoje tem esse DNA, crescemos bastante depois disso, depois daquela primeira unidade ali de 90 metros, hoje nós estamos em 323 unidades de negócio em todas as regiões do Brasil, em 73 cidades, com 6.500 colaboradores e em 12 estados e o Distrito Federal, e atendendo uma média de 25 a 30 mil pacientes por dia. Né? E a gente tem orgulho de ser premiado, né? De ser reconhecido por tudo que fizemos e pela forma como nós fizemos. Valorização das pessoas, falamos muito na parte de atendimento humanizado, somos hoje literalmente referência, não só no Distrito Federal, mas em todo o Brasil, por este modelo que nós acreditamos nele e trabalhamos nele. Colocamos sempre o cliente na centricidade de fato e não na teoria, qualidade da prestação do serviço, cumprir contratos de entrega com o cliente, velocidade com a resolução de problemas, buscar inovação permanentemente, talvez esse tenha sido o grande detalhe da nossa conquista que nós chegamos até aqui, foi esse diferencial, que era ter o nosso propósito, que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas na base de tudo isso aí. Então, hoje nós fizemos a governança em 2013, 2014, a doutora Lídia começou com um grupo de diretores, e nestes últimos anos, ela conseguiu, eu falo que 3 anos depois, ela conseguiu dobrar a empresa. Então, é importante que a gente entenda o nosso papel, né? Foi necessário que a gente diminuísse para que todos crescessem, e a gente vê hoje com muita alegria o quanto o SEIB cresceu, o quanto as pessoas cresceram, o quanto a gente pôde ser um diferencial, muito protagonista agora nesse período de pandemia aí, onde nós estivemos à frente aqui, e foi um período que, se não fosse a nossa estrutura, se não fosse o nosso P&D, as nossas equipes de pesquisa, se não fosse essa nossa ousadia, esse vanguardismo que nós sempre tivemos, talvez nós tivéssemos passado dificuldade, e a gente sentiu que a gente foi o modelo, inclusive, ajudando o próprio Ministério e a Anvisa na padronização dos kits. A própria Roche solicitou ao SEIB que abrisse a nossa validação dos equipamentos. Quando começou, o Brasil tinha 5 equipamentos e o país precisava de comprar, nós é que fizemos isso. Então, a gente tem orgulho de saber que nós estamos validando e ajudando o Brasil nesse sentido também. Em relação às mulheres, somos 77% de mulheres, 74% de liderança feminina,
E eu falo que as mulheres sabem fazer negócio sim. Fechamos o ano de 2021 com 1,5 bi, né? Então, a gente tem orgulho de mostrar os resultados mesmo do nosso crescimento, dessa nossa ousadia, dessa nossa vontade de fazer as coisas acontecerem. Quando pergunta empresa familiar, né? Se você faz a busca na secretaria, empresa familiar de capital fechado, nós estamos no Brasil em 11º lugar. Quando faz a pergunta, empresa familiar de capital fechado, fundado por mulheres, nós somos a número 1 com esse faturamento de 1,5 bi. Então, é só um pouquinho daquilo que a gente fez. Nós, no conselho, nós constituímos um conselho, onde os nossos filhos têm uma vaga para cada filho, e nós estamos preparando os filhos para serem herdeiros e acionistas. 2 entraram, uma vaga para cada família, minha e da Sandra, e os demais entraram como conselheiros ouvintes, e assim nós estamos preparando o Leandro, a Raquel, o Rafael, que são os nossos filhos, para continuarem, darem continuidade neste nosso sonho que deu certo. Realmente inspirador, doutora Janete, obrigada. Sônia, conta para a gente aqui um pouquinho dessa sua história, dessa jornada aí como líder, por favor. Oi, Luciana. Boa tarde, né, para todos e todas. Janete, cada vez que eu ouço a tua história, eu até me emociono, porque eu lembro lá longe, onde o Seibin só estava em Brasília, e hoje a gente, andando pelo Brasil, vê Seibin em todos os lugares, e assim, sabendo que a reputação do Seibin cada dia se torna melhor, e com você e a Sandra, como vocês foram inteligentes, né, de abrir mão da executiva para uma mulher maravilhosa que é a Lídia, e vocês irem para o conselho. E essa garota Laura, que eu conheci há muito tempo, quando eu conheci, ela estava ainda, faz alguns anos, né, Laura? Já. E está construindo um negócio maravilhoso. Vocês duas são ESG puro, né? Quando todo mundo está preocupado em entender isso, vocês já começaram as suas empresas assim. Então, eu só tenho aqui a aplaudir vocês duas e ficar muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Então, aqui contando rapidinho, eu sou Sônia Rez, eu nasci de uma família muito grande, que meu pai e minha mãe queriam ter muitos filhos, tiveram 16 filhos, são 11 homens e 5 mulheres, começaram um negócio muito pequeno numa cidade chamada Luiz Alves, lá em Santa Catarina, e esse negócio acabou crescendo, a gente foi para Blumenau, porque Luiz Alves era uma cidade muito pequena. Eu trabalhei, durante 6 anos, de 77 a 83, eu tive a oportunidade de sair da empresa, trabalhar em outras empresas e voltar. Em 2003, eu assumi a presidência da Dudalina, e em 2010, com a saída de dos acionistas, eu consegui transformar a empresa de uma fábrica de camisas para homens, uma empresa de moda, indo para o varejo e fazendo uma grande transformação. Em 2013, a empresa, minha mãe tinha falecido. Eu não contei aqui uma história, meu pai era um homem maravilhoso, muito trabalhador, mas ele era um poeta. A empreendedora era minha mãe, que mesmo tendo seus 16 filhos, ela que foi a grande empreendedora. Eu vou aqui fazer um spoiler rapidinho. Quem quiser saber mais da história, esse é o livro que a Letícia Biechovsky escreveu sobre a história do seu Duda e da dona Adelina, até por isso, Dudalina. Em 2013, depois do falecimento da minha mãe, a gente viu a necessidade de procurar uma solução. Meu pai tinha me deixado uma missão muito grande, que seria ser a embaixadora da paz, né? Que não é uma coisa muito fácil, numa família tão grande,
Então, teve uma oportunidade, a empresa foi vendida no final de 2013, eu fiquei até 2015, a empresa, depois disso, os fundos americanos que compraram fizeram uma fusão com a Restock, que era uma empresa já de capital aberto, e eu resolvi sair, então, em maio de 2015. Desde então, eu me dedico ao Grupo Mulheres do Brasil, que nós começamos aí em Brasília, né, Janete e Laura, em 2013, junto com Luiz Helena e 40 mulheres. Hoje somos mais de 106 mil mulheres. Convido aqui a todas as mulheres que ainda não, que se não forem Mulheres do Brasil, se cadastrarem, é grupomulheresdobrasil.org.br. E hoje eu estou em 2 conselhos de empresas, mas a maioria dos conselhos que eu estou são conselhos do terceiro setor, como Amigos do Bem, a Rede de Mulher Empreendedora, estou lá como mentora lá no programa da Ernest Young para Mulheres Empreendedoras, e Verde Escola, Endeavor. Então, hoje, eu falo que eu pensei que eu deixaria o meu legado lá na empresa, eu sei que eu deixei o legado no coração das pessoas, mas hoje eu quero deixar um legado na transformação do nosso país num país melhor, né? A Janete deve também, e a Laura, que participam tanto com a gente está falando que o futuro é feminino, né? E nesses dias eu ouvi uma frase muito interessante, que a guerra não tem rosto de mulher. Se tivesse uma guerra hoje, que fosse as mulheres no campo de batalha, provavelmente elas estariam juntas procurando a solução para a paz e jamais para dar continuidade a isso. Eu acho que esse é o espírito de nós, mulheres, e eu acho que é isso que a gente quer, né? Buscar sem, né, como a gente diz lá no Grupo Mulheres do Brasil, nós não somos contra os homens, mas nós somos a favor das mulheres. Tá? Então é isso. Rapidinho, né, contando, a gente tem uma história tão longa, né, mas aí tem aqui o livro, foi muito interessante. Eu sempre tive esse sonho de conseguir fazer esse romance, e a gente conseguiu. Tá? Então, muito obrigada por esse espaço aqui. Por enquanto, que a gente volta a conversar. Uau. Maravilha, Sônia. Uau, realmente, somente histórias muito inspiradoras aqui hoje. Laura, com você, qual foi aí, então, o principal diferencial que você acredita para chegar nesse lugar que você e todas as outras ocupam hoje? Primeiro, é uma grande honra eu estar aqui junto com Sônia e com Janete. Janete é uma mentora, eu sou uma verdadeira fã e tento escutar, eu sou muito falante e eu tento ouvir, mas pelo menos eu tenho uma coisa ambígua. Eu falo muito, mas eu também aprendi a ouvir. Porque quando a gente vai para o terceiro setor, como a Sônia colocou, e aprendi muito com a Sônia, por mais que eu sou mais próxima da Janete, eu conheci a Sônia primeiro. Você lembra? Um dos desafios, vou lembrar esse capítulo, quando eu conheci a Sônia, eu estava amamentando. Você lembra, Sônia? Então, é o desafio de ser mulher. Eu fui mãe aos 39 anos. Foi quando eu conheci a Sônia, e depois eu fui mãe aos 41 do meu Enzo. E quando a Luiz Helena me convidou, que eu já era do LIDE, do grupo do João Dória, bem antes dele entrar na política, sem juízo de valor, que é um grande grupo, o LIDE, que a gente fazia os network, foi onde eu conheci Luiz Helena, Sônia, Chieco, Viviane Sena, todas essas mulheres. Então, olha o privilégio que eu tive, ainda muito jovem, conhecer todas essas mulheres e ficar escutando essas histórias. Então, quando eu tive a oportunidade de ter uma viagem com elas, eu cheguei para o meu marido com o peito cheio de leite e falei assim, olha, eu juro que eu vou continuar amamentando. Meu bebê tinha 4 meses. Eu tirava leite 4 vezes ou 5, lembra, Sônia? Na reunião eu falava assim, gente, eu já volto. Eu estava com febre, assim, a Chieco e a Sônia, e falava assim, na hora você está bem? Eu falei, tô, é só o leite, eu já volto. E aí, olha que benção, só coisa que mulher faz. Depois eu voltei e eu amamentei meu filho até os 9 meses. Então, ou seja, são desafios
que dificilmente um homem vai entender. Ele pode participar, ele pode estar junto, mas a gente tem uma mudança física. A criança, quando está nascendo, a gente está quieto, está cutucando, porque ela está buscando espaço dentro das costelas da gente. Então, mesmo que a gente esteja focado no trabalho e correndo atrás, a gente tem uma transformação física para ser mãe. E eu acho que isso que nos torna mais sensíveis, como a Sônia colocou, nós não somos contra os homens, até eu fui uma das criadoras aqui junto com Janete de fazer o Estamos em Obra, trabalhando pela família, que nós conversamos com mais de 3.000 homens nas obras sobre família, justamente para fazer um trabalho no Mulheres do Brasil, para a melhoria da família, mas conversando diretamente com os homens. Então, para você ver como a gente precisa ter uma sensibilidade de como alcançar o objetivo da transformação social. Então, para que a gente possa trabalhar família de uma forma humana, como Janete fala, pessoas cuidando de pessoas, para que os próprios pais pudessem abraçar as mulheres, abraçar as mães, abraçarem as filhas e filhos. Então, acho que isso é um grande valor que a gente tem de ser mulher, de ter esse olhar da maternidade, mesmo as que não geraram filho, ela tem esse DNA, então são pessoas que podem ter uma sensibilidade de ouvir. E uma das coisas que eu aprendi muito cedo foi ouvir os mais velhos. Eu perdi meu pai, a minha carreira eu comecei quando a mamãe estava grávida de mim de 4 meses, o meu pai faleceu num acidente de barco, eu sou de Cuiabá, tenho uma família muito católica, eu falo que Deus em primeiro lugar, depois a minha família e depois o meu trabalho. Então eu cresci com esse propósito. Eu tinha que fazer alguma coisa pelo Brasil, pelo mundo, pelo lugar onde eu estava. Eu aprendi isso aos 12 anos, quando eu fui no CEPETRA, Centro do Pequeno Trabalhador, no Colégio das Irmãs, e eu ficava ouvindo as histórias dos engraxates. Lembra, na época a gente tinha muito, não tinha celular, ele tinha aquela caixinha que engraxava o sapato nas praças públicas, e a gente fazia sopão e comida nesse CEPETRA. Eu, com 12 anos, comecei meu trabalho de voluntariado, de filantropia, de doar o meu tempo para fazer um pouco pelas pessoas. Então, o pessoal brinca que eu ando cheio de remédio, porque uma das coisas que me chocou aos 12 anos foi as feridas que os moleques de rua tinham no pé ou na mão. Então, eu queria passar um remédio para ajudar, muita tosse. Então, eu acabei sendo uma enfermeira, tentando ajudar as pessoas para tirar um pouco daquela agonia, trabalhando bem-estar. E tudo isso, quando eu consegui ter a oportunidade de ter a minha empresa, eu montei aos 17 anos, eu trabalhei com turismo, então eu falava inglês, meu avô que pagava, a gente veio também de uma família muito simples, meu avô me deu a oportunidade da educação, de me ensinar o inglês, Janete já viajou comigo, a gente se vira bem, não sou nenhuma expert, mas a gente se vira em qualquer lugar do mundo, e eu tive essa oportunidade do meu avô poder pagar meu inglês. E disso eu fui trabalhar na área de turismo, recepcionando os turistas lá do Mato Grosso para conhecer o Pantanal. E aí nisso surgiu toda uma ideia de ter uma empresa de eventos, já que eu tinha que receber os turistas, a empresa de eventos, e essa foi a minha primeira história de sucesso, quando eu tinha apenas 17 anos, eu fiz uma empresa que vendia 500 mil no ano, você imagina? Uma menina não tinha nada, não tinha nem formação direito, e eu agradeço muito ao Sistema S, porque eu fui aprender como contratar uma pessoa, como abrir, porque a gente não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada, então eu aprendi muito no Sebrae. Então eu tenho muitas coisas boas de pessoas que me inspiraram, minha tia, diretora do Sebrae há quase 40 anos, a Eneida, que é lá do Sebrae do Mato Grosso, e tive a oportunidade do McDonald's justamente de passar em 198 pessoas, porque eu já tinha uma história antes de empresária, de terceiro setor, de trabalhar. Naquela época eu não falava nada disso, era um trabalho voluntário que você fazia. E com essa garra, esse olhar de bem-estar, eu consegui trazer para a franquia do McDonald's, nesses 24 anos que eu estou aqui, esse olhar do terceiro setor. Então, o que a gente faz? A gente sempre trabalhou com inclusão, então eu tenho 76% de negros e pardos, 62% de mulheres, eu tenho 18% de mães solteiras. Nós fazemos um trabalho de administração financeira, porque eu acredito que aquele colaborador que tem dívidas, ele não consegue produtividade, então a gente às vezes acaba discutindo ou brigando com o funcionário, ele é muito bom, mas o problema dele é que ele tem dívida. Então eu brinco muito, quem tem boleto para pagar quase não dorme. Então, eu busquei trabalhar o bem-estar das pessoas, um equilíbrio na vida financeira, uma parte da emocional, porque desde aquela infância, de escutar os moleques de rua na periferia, meus restaurantes McDonald's são na periferia,
E eu também tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho, porque nesses 60 anos de Brasília, eu já estou aqui 25. E o McDonald's me proporcionou, junto com a Abraça, a gente construiu um hospital, que é do câncer infantil, e a gente poder, junto com Mulheres do Brasil, conseguimos arrumar praças. Então, a gente realmente trabalha com 15 instituições pelo Leve Instituto, que é o meu instituto, que a gente trabalha, fazendo a transformação social na prática. Então, eu acredito que quando você faz a transformação social, até o seu funcionário, ele passa a ver um olhar diferente. Então, a minha empresa é uma empresa de gente que oferece serviços para tratar bem as pessoas. Então, eu sempre foquei nas pessoas. Então, eu não vendo hambúrguer, eu sou uma empresa que prepara pessoas para vender hambúrguer. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E com isso, como a Janete fala, eu sigo os passos dela, ela me deu um conselho que foi maravilhoso, que foi meu divisor de águas de contratar a Fundação Dom Cabral. Eu trabalho com bastante consultoria, eu venho estudando constantemente, fiz recente o de conselho de empresa da FGV, justamente para a gente não ficar na mesmice. Então, a gente corre atrás para trabalhar. E fomos reconhecidos 2 vezes, em primeiro lugar, para a mulher trabalhar, e em primeiro lugar em 1.500 empresa de médio porte. Eu não sou empresa de bilhão, mas dentro do meu tamanho eu venho tentando fazer um trabalho de transformação social e principalmente acompanhando essas grandes mulheres aí que me ensinam todos os dias, às vezes me puxa a orelha para ir por aqui ou por ali, mas a gente está aí para aprender e é mais ou menos isso. Eu acho que todo mundo tem que investir em pessoas. Então, o ESG, eu já nasci assim, o meu DNA. E também um feito que eu muito me orgulho foi da usina fotovoltaica de colocar energia limpa nos restaurantes, a qual a gente foi protagonista. Como o tempo é curtinho, já falei demais. Um beijo para vocês, é mais ou menos isso. Obrigada, Laura. Muito obrigada aí. A gente fica até um pouco sem fôlego. É muita coisa boa, muita coisa interessante, inspiradora. Parabéns aí pela incrível história e jornada. A todas vocês. Bom, gente, muito tem se falado sobre práticas e comportamentos masculinos ao exercer liderança, né? A gente sempre ouviu falar, a gente sabe de cor quais são as características, né, da liderança masculina. Mas cada dia mais a gente percebe traços de comportamentos femininos presentes nas lideranças, inclusive de alguns líderes homens, né, de sucesso. E eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês aí, né, na visão de vocês, quais são essas características femininas de liderança que vocês acreditam em que realmente fazem toda a diferença? Olha, as características eu nem falo femininas, porque eu acho que a liderança ela precisa de ter este olhar que é de qualquer gênero, você precisa de ter olhar como cuidado, como zelo, né? Mas hoje, mais do que nunca, a gente vê o quanto que a liderança precisa de entender sobre isso, né? Que é uma liderança com sensibilidade, é saber realmente conhecer quem é o seu liderado, né? Onde que ele vive, o que ele faz, o que você pode fazer por ele. Pessoas felizes produzem mais e melhor. Então, dentro dessa teoria, quando você faz isso, você já está buscando automaticamente o resultado mais efetivo, né? A liderança feminina, ela tem esses pilares de saber agradecer, de ter mais gratidão, de entender um pouco mais as pessoas, é mais orientada realmente a pessoas, né? Isso faz parte do aspecto da mulher, da composição biológica da mulher, da composição sentimental da mulher. Então, isso faz parte, homens e mulheres podem ter isso. Eu falo que o grande mérito é você ter homens com essas características, igual você falou, que é buscar esse sentimento, é buscar esta equação de equilíbrio entre todas as partes, né? Isso é que é muito importante. E olhar em todas as direções, né? Então, a gente, quando fala aqui hoje, o que é o perfil da liderança, né? Agora, eu diria até que pós-Covid, a gente conseguiu resgatar um pouco mais nas pessoas essa motivação em olhar para a liderança, né? Saber se ela tem angústia, se ela tem medo, o que nós passamos mexeu muito com o comportamento da liderança, tanto de homens quanto de mulheres.
Então, eu vejo que hoje teve uma mudança muito grande nessa liderança, com olhar feminino, sabendo entender e resolver complexidade. E para a gente da saúde, se tem uma coisa em gestão que a gente aprendeu a fazer, é a gestão da saúde. A dor tem pressa, então a liderança precisa de ter pressa, as resoluções precisam ser flexíveis, precisam de ser rápidas e precisam de ser com humanização. Então, isso é um perfil que serve para homens e para mulheres. Não vejo assim o que é melhor, né? O melhor é que haja um equilíbrio, é que haja uma gestão voltada na prática, de fato, para olhar o coração das pessoas. Você pode sentir, né? Eu falo que a gente tem a capacidade de fazer olhar no microscópio e entender o comportamento químico, saber da verdade das pessoas. Mas o mais importante é você saber olhar o coração das pessoas, saber entender o sentimento das pessoas, tratar todo mundo com respeito e com dignidade. Nós tivemos 13 reclamações trabalhistas nos últimos 23 anos, até 2019. De 2020 para cá, eu não participei mais, não sei. Mas a Forbes de 2018 ou 19, no mês de abril, saiu lá, SEIB, o ponto fora da curva. O ponto fora da curva era você atender bem todas as pessoas, é você levar benefício para as pessoas, é você entender que você depende delas, né? O crescimento de uma organização vem pelo crescimento das pessoas. Você ver o sentimento delas de cuidado, de zelo e de segurança foi muito importante agora, nesse período de pandemia também. Então, ela exigiu muito da liderança, e exige cada vez mais, mas eu falo que foi um grande aprendizado para quem não tinha estas práticas, né? A gente tinha estas práticas, essa era nosso modelo de valorizar, de os valores pessoais e os valores empresariais serem convergentes e todos com o mesmo objetivo. A gente fala ali dos valores espirituais, onde a gente valoriza tanto a humildade, o bom senso, a liberdade, a justiça, o servir e o amor acima de tudo. Então, essa é uma característica que é importante para qualquer líder. Maravilha. Sônia, Laura, gostariam de contribuir com alguma colocação? Olha, na Dudalina, a gente tinha, o nosso slogan era amor às pessoas e a camisa. Então, amar as pessoas, gostar de gente, né? Como disse a Laura e a Janete também, a Laura ela não vende sanduíche, ela cuida de gente. A Janete ela não vende um exame, ela cuida de gente. Né? Então, eu acho que essas características são extremamente importantes. Sem hierarquia, na Dudalina não tinha uma hierarquia, era um salão aberto onde todo mundo tinha acesso a tudo. Né? Eu hoje até recebi de manhã aqui no Google, quando eu me despedi de uma das fábricas, lá em Santa Catarina, em Benedito Novo, veio aqui as músicas que as pessoas fizeram para cantar quando eu estava saindo da empresa. E aquilo me emocionou, porque eu sei que no coração delas está gravado que eu cuidei delas. Né? Eu acho que essa é uma característica feminina, que não deixa de ser masculina, mas nós acolhemos, nós cuidamos, nós olhamos além do nosso negócio só. Né? O negócio feminino, quando são mulheres no comando, eu tenho visto isso, as coisas são mais fluidas. Né? Não que os homens não, e eu acho que existe a gente aprendeu com eles também. Né? Então, assim, esse equilíbrio é muito importante, mas, como diz a Janete, humanizar as relações é extremamente importante. E eu acho que essa característica é bem feminina, e como agora eu falei antes, como o futuro é feminino, nós vamos sempre agora, cada vez mais, buscar a paz, o acolhimento, o cuidado, e uma palavra que eu tenho falado muito, que é a compaixão. Eu acho que nós estamos numa época de compaixão. Né? A gente, depois dessa pandemia, que ninguém saiu ileso, nós entramos numa pandemia de um jeito e não saímos iguais dela, então eu acho que esse sentimento está mais
forte em cada uma de nós, ou cada um de nós. Obrigada, Sônia. Laura, na verdade, eu gostaria de te fazer uma pergunta um pouco diferente, porque você falou muito aí sobre a questão da maternidade, né? E esse momento aí de puerpério, que a gente sabe como que é um desafio muito grande para as mulheres, né? E eu queria saber de você o seguinte: existe aí uma fala, né, que todo mundo conhece muito bem, de que mulher tem que dar conta de tudo, né? E principalmente líderes, né, executivos. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, né? Diante dessa experiência aí que você passou com um filho pequeno. Mulher realmente tem que dar conta de tudo? Como é que fica essa questão aí entre equilíbrio entre vida profissional e maternidade? Então, ano que vem eu faço 50 anos, eu estou com 49, mas, como eu falei, eu tenho um filho de 8 e uma filha de 10. Então, o que acontece? Não podemos ter síndrome de Mulheres Maravilhas. Como a Janete colocou, eu vou estar dizendo não, porque eu preciso cuidar um pouco mais de mim, porque é muita palestra, é muita coisa. E as pessoas, eu tenho um espírito inquieto. Todo mundo me conhece, eu tenho uma energia fora do comum. Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer um equilíbrio. Eu costumo dizer que a gente tem que ter a razão e a emoção. Se tiver desbalanceado, não funciona. A gente que faz trabalho voluntário, eu falo muito na Janete que a gente fica muito junta, mas ela fala, primeiro a gente tem que estar bem com a gente, depois estar bem com a família e depois a gente vai cuidar do outro. Porque se a gente não estiver bem, a gente já fica desbalanceado de saída. Então, o negócio da maternidade é mais ou menos isso. Não é a quantidade de tempo que você fica com seus filhos, mas é a qualidade das conversas, é a qualidade do que você ensina, é a qualidade do que você coloca e o exemplo. Eu tenho uma avó. Deus tirou meu pai, mas me deu um pedacinho dele, que é minha avó de 101 anos. Então, é aniversário dela de 100 anos, foi ano passado, e esse ano já comemoramos 101. Ela é lúcida e me traz muitas alegrias. E eu tenho hábito, eu falei para você, que eu ensino meus filhos a cuidar dos idosos. E é a coisa de cuidar de gente. Então, ela me vê dando banho na minha avó, fazendo uma maquiagem na vovó, preparando a minha avó para a gente ir para a missa ou para fazer a festa. Então, eu não precisei ficar falando muito. Ela falou assim, mamãe, como você cuida da vovó? Tem tantos netos e sobrinhos aqui. Eu falei, como a mamãe mora longe, eu vou fazer o melhor que eu posso. Então, eu vou te pedir uma coisa. Quando a mamãe estiver velhinha, você cuida da mamãe igual você está vendo a sua mãe cuidar da sua avó. Por quê? É o que a Sônia falou e o que a Janete fala. É amor. E o amor não tem discussão ou blá, blá, blá. Ou ele existe ou ele existe. E isso são feitos na maternidade. Então, eu acho que como a gente está tão afluída nos hormônios e tudo, a gente leva isso para a empresa. E quando a gente leva para a empresa, a gente vai ter os melhores resultados. Por exemplo, minha empresa tem 24 anos, eu tenho 5 funcionários de 24 anos que estavam comigo desde o início, eu devo ter uns 120 que estão mais de 15 anos comigo, isso é um dos motivos que a GPTW também falou, Laura, nós somos ONU, nós temos prêmio prata de empoderamento das mulheres, da ONU também. Então, o que a gente faz? Nós temos as 17 ODS da ONU para 2030, a gente tem 9, por quê? Porque elas todas estão relacionadas de alguma forma com a maternidade. Então, como isso está aflorado, então você vai preocupar em ter uma creche para sua colaboradora trabalhar, você vai estar preocupada que ela sabe que ela vai estar apertada porque ela vai ter que comprar o material escolar, você sabe que ela vai estar com uma dificuldade quando o pai dela está doente. Então, assim, o que a Levo sempre fez? Se eu tinha uma senhora, a mãe do meu funcionário, que era um gerente, estava ruim, eu contratava um fisioterapeuta e esse fisioterapeuta ia 10 vezes lá na periferia, super longe, cuidar da mãe do meu gerente. Então, é o que a Sônia falou. A gente acaba fazendo isso de forma muito instintiva. E aí, nada contra os homens, que a gente também aprendeu a ser meio durona com eles, mas a mãe, ela briga para não comer de boca cheia, para não ficar botando o pé na mesa, mas ela se posiciona de forma firme, mas ela também acolhe. E eu acho que é isso que a gente faz como gestor. Olha, eu quero que você cumpra o seu horário, eu tenho o escopo do trabalho, eu quero que você faça isso, mas eu quero que você faça isso de forma leve. Eu não quero que brigue com ninguém. Se você tiver com problema, você avise. Ninguém tem bola de cristal para descobrir o que está no seu coração.
mas a gente vai tentar dar uma licença, vai tentar te ajudar, vai arrumar. Por quê? Porque a gente tem um bem comum, que é tocar o negócio. Eu brinco que a gente não pode ser Papai Noel. A gente precisa ser posicionamento firme, com acolhimento, com amor, mas é uma via de mão dupla. Porque senão, como é que a gente entrega os resultados da empresa? Então, o fato de ser mulher e mãe, eu acho que a gente tem que ignorar um pouco as besteiras com corporativismo, às vezes, não ligar muito, não ficar na posição de vítima. Não é porque eu estou grávida que eu não dou conta. Eu tenho funcionárias minhas de 15 anos que tiveram 4 gravidez e continuam comigo e foram promovidas. Então, eu acho que a empresa entende melhor, desde que o funcionário também se coloque pronto para nos entregar o resultado que a gente pede. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. E como gestão, eu tenho uma coisa na minha cabeça da diversidade. E as pessoas confundem que diversidade é gênero, cor de pele. A diversidade é assim, é o cara que acabou de entrar, é o sênior, é o cara que tem 20 anos de empresa, é o homem, é a mulher, é o trans, é a diferença e a soma dos QIs, como a Luísa Helena fala. Eu acho que o olhar de quem está entrando de 3 semanas, eu vou voltar na minha primeira fala. Se você aprender a ouvir o seu funcionário, o seu colaborador, mesmo aquele que tem 20 dias, se for relevante, busque alguma solução rápida na empresa e coloque em prática, porque ele está tentando, da forma dele, que acabou de chegar, te dar um conselho para melhorar o seu ambiente de trabalho. Então, eu acho que é isso que faz a diferença. O olhar feminino, com todo esse acolhimento, com toda essa querer solucionar, que isso é do DNA também das mulheres, e não querer conflito. Eu acho que quando você não busca conflito, a Sônia falou muito bem, nós ia estar conversando, batendo papo no meio das trincheiras das guerras, falando assim, vamos resolver isso aqui para acabar logo e todo mundo está em casa cuidando dos seus filhos. Então, eu acho que esse olhar de filho com a maternidade, com a gestão e a diversidade, acho que faz toda a diferença. Excelente, Laura, obrigada. Queria dizer aqui para todos que vamos deixar uns minutos finais para perguntas, né? Vocês podem ficar à vontade para perguntar aqui para as participantes. Mas antes eu queria fazer uma última pergunta aqui, para depois vocês veem aí quem gostaria de responder, que a gente tem muitas líderes aqui que estão assistindo a essa live. E é o seguinte, a gente sabe que tem muitos problemas enfrentados por mulheres em ambientes profissionais, né? Machismo, discriminação, assédio sexual, mas existem também barreiras que estão no subconsciente das mulheres, né? Elas estão entranhadas como o medo e a segurança. Vocês já tiveram que vencer também esse tipo de barreira? E melhor ainda, que tipo de conselho que vocês dariam para mulheres que ainda têm esse tipo de sentimento, né, de medo e de insegurança? Aí vocês podem ver quem deseja responder aí essa pergunta. Luciana, eu falo o seguinte, as pessoas perguntam muito, né, isso, e eu ouvi da Janete Vaz, há um tempo atrás, que a mulher no segundo não desiste. Então, mulheres, não desistam, né? E outra coisa, se eu tive algum tipo de assédio e tal, eu não dei bola, eu toquei a minha vida para frente, porque senão a gente fica olhando o que não acrescenta em nada na nossa vida. Então, assim, eu acho que são coisas bem importantes. O homem, isso são dados, né? Com 60% preparado para qualquer entrevista de emprego, ele vai. A mulher acha que tem que ser 100%. Não, mulheres. Vamos lá, vamos competir de igual. As mulheres se exigem demais. Então, eu acho que nós temos que relaxar um pouco e não olhar tanto para essas... Claro que tem assédio, não estou dizendo que não existe, mas não dá bola, toca a vida para frente. E, se tiver mesmo sério, denuncia e pronto, segue a vida, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Eu sempre cito você, viu, Janete? Gostei muito dessa frase. No segundo não, a mulher... Ela desiste. Não podemos existir. Mas, Sônia, eu ia responder a mesma coisa que você também. Assim, primeiro, a mulher tem medo, então ela precisa acabar com o medo. E ela só acaba com o medo com a coragem. O que nos faz enfrentar todos os desafios é a nossa coragem.
Não tenha medo de dar passos, não tenha medo do que vem pela frente. Vá, porque a resposta está na frente, depois do primeiro passo. E também não tenha medo de enfrentar desafios, porque eles vão continuar existindo. Faz parte do processo. Este é a grande virtude, é você ficar feliz porque venceu mais uma dificuldade. Isso te faz crescer, isso te traz mais segurança. Quando a Lídia entrou, eu falei para a Lídia, acho que não tem uma coisa que você vai passar que a gente ainda não passou nos 30 anos. É lógico que eu não sabia que viria uma pandemia, mas no resto, gente, é só aprendizado. O desafio, a vantagem dele é o aprendizado que fica. Então, coragem, é o desejo nobre do coração, né? Então, a gente tem que enfrentar todos os nossos desafios com muita coragem. Vai em frente. E agora imagina para mim, super nova, magrela, loura, pintei o cabelo ainda. Então você fica numa situação difícil. O que você tem que fazer? É uma palavra fantástica. Abstrai, olha para frente, corre atrás, estuda. Eu sou a favor do estudo. Quando eu fiz Harvard, um curso de 2 semanas, eu tive assim: seu inglês dá para ser Harvard? Espera aí, mas você vai estudar nessa faculdade como? Você conseguiu dinheiro para isso? Então, assim, deleta, abstrai, porque sempre vai ter alguém que vai te puxar para baixo. Só que você tem que ter uma coisa muito forte. Primeiro, você precisa confiar em si mesma. Eu acho que, às vezes, o que fica mais tenebroso, vamos dizer assim, a gente precisa confiar em si mesmo. Porque se a gente tem caráter, se a gente tem propósito, a gente tem uma explosão de sentimentos dentro da gente. E não vai ser qualquer não, ou um assédio, ou uma coisa suja, ou uma coisa feia, que vai fazer a diferença. Eu acho que quando você tem um propósito muito forte, você estudar, você ter coragem, como Janete colocou, e ser ousada. Eu fiz uma palestra em São Paulo que eu falei, be bold, seja ousada. E ser ousada para a mulher não é com roupas extravagantes ou isso e aquilo. Você tem que ter postura, saiba conversar de igual para igual. Eu cheguei num nível que hoje eu brinco, que tem uns amigos meus que falam assim, Laurinha, vamos conversar de homem para homem. Eu falo, como assim? Não, Laurinha, vamos conversar de homem para homem, porque você me entende. Então, quer dizer, chegou num nível que não tem essa de se é homem, se é mulher, se é trans, se é gay, não importa. O que importa? Você tem uma carreira. Então, você acredita que você dá conta. Se prepare e vai. Olha para frente. É o que eu falo, looking forward, que são as expressões em inglês que qualquer multinacional e as grandes universidades falam. Olhe para frente. Então, se prepara, sempre estude, saia da sua zona de conforto, não ligue para bobagem. E se realmente a coisa incomodar, faz como a Sônia falou, denuncia, toma postura, seja forte, tenha coragem, ousadia, mas o principal, confiança em si mesmo. Eu acho que isso tudo faz a diferença. Uau! Ótimo, excelente. Obrigada, Laura, obrigada a todas. Vamos abrir o espaço aqui, então, para que todos participem, né? Já estamos com 2 mãos levantadas. Eu vou pedir para as pessoas fazerem uma breve apresentação antes de fazer a pergunta. Cláudia Campos, fique à vontade. Mas eu jamais poderia deixar essa oportunidade passar. Esse é um ato de coragem, doutora Janete, porque essa pergunta é para você. É uma pergunta difícil, eu estou colocando meu bônus em risco aqui, hein? E eu estou super dividida, porque eu tenho este livro maravilhoso, com esta dedicatória maravilhosa. Mas minha pergunta é para a doutora Janete, não tem jeito, não tem jeito. Doutora Janete, minha querida, depois do primeiro bilhão, depois dos seus netos, do seu legado, que a sua família é maravilhosa, e dos seus 7.000 filhos aqui no Sabin, se você fosse começar uma empresa de novo, seria na área da saúde. Não, pera, tem que falar mais. Depois do seu vestido de noiva espetacular aos 50 anos, de você... Não esqueça aquele vestido de noiva, jamais! Depois de aprender a tocar piano, depois de aprender a dançar com o Flávio, me fala o que tem depois desse muro aí, o que você vê depois de chegar lá, de bater a cabeça no... Se bem que não bate a cabeça na parede, né? Que o universo é muito grande. Eu fico imaginando seus planos de voo. Então, depois de tudo isso, o que tem atrás do muro aí, doutora Janete? E se você fosse fazer uma empresa de novo, começasse do zero, primeiro plano aqui,
seria na área da saúde? Me diga, porque é onde eu vou colocar todas as minhas ações a partir de já. Claudinha, você é custosa, viu? Como diz o goiano, você é custosa demais. Olha só, é uma ótima pergunta. Realmente as pessoas sempre querem saber disso. Essa semana mesmo, em uma das palestras que eu fiz 2 horas de palestra no IBGC, que foi uma coisa fantástica essa semana, e uma das perguntas foram exatamente essas, né? Se eu apostaria de novo na área da saúde. E eu acho que sim, né? Pelo menos para mim, foi a minha opção por vocação mesmo, né? Desde a minha época ali de estudante, isso era a minha vocação. E eu acho que foi uma aposta assertiva, então a pergunta que me fizeram era o que a Janete... Na verdade, essa pergunta, eu fui para Dubai, essa foi em Dubai, e durante a apresentação, meu filho estava, e uma vez a Tieco veio aqui, e ele falou, mãe, me dá uma pergunta para eu fazer para a Tieco. Eu falei, pergunta para a Tieco, o que a Tieco de hoje falaria para a Tieco que começou lá atrás? Aí ele pegou o microfone e falou assim, eu vou fazer a pergunta para a senhora hoje, o que a Janete de hoje falaria para a Janete que começou o SEI? Né? Eu acho que eu começaria novamente do mesmo jeito. Tem muitas pessoas que perguntam se eu tive vontade de desistir, foi nunca, né? A resposta sempre é nunca teve esse desejo, essa vontade. Acho que tudo que a gente fez, nós fizemos porque nós aprendemos assim, porque nós trouxemos os nossos pais assim, porque nós estudamos assim, como diz a Laura. Então, esta é a nossa linha de conhecimento. Se a Janete de hoje tivesse a mesma formação lá no começo, igual ela tem, ela faria tudo outra vez, e eu diria que a Janete de hoje só tem a aplaudir a Janete lá de trás, que era uma menina tímida, que morou em fazenda 10 anos, que tinha um pai rigoroso, que acompanhava tudo e que valorizava tudo, e ele foi o meu grande guru. Então eu acho que hoje lá no céu ele me aplaudiria porque a gente conseguiu vencer. E a gente tem duas netas vindo agora, a Laura a caminho, 3 netas e 2 netos. Eu acho que o que a gente está fazendo hoje é tentando trazer um mundo melhor para esses meninos que estão chegando. Obrigada pela pergunta, Cláudia. Doutora Janete. Doutora Janete tem um compromisso agora, né, doutora Janete? Infelizmente, ela vai precisar sair, mas a gente vai continuar aqui nesses minutinhos finais. Obrigada, muito obrigada, doutora Janete, pela sua participação, realmente muito inspiradora, é uma história que motiva a todos nós. Obrigada pela participação. Eu que agradeço demais vocês, né? Tenho orgulho de ser conselheira do Open Mind, então a gente está feliz aí de estar com vocês. E agradecer a Sônia e a Laura, que foi uma delícia participar. Quando me falaram quem que seria, eu amei, viu? Obrigada. Obrigada, Claudinha, pela pergunta, viu? Beijo, Janete. Beijo, Tchau. querida. Muito bom te ver. Obrigada, tchau. Estamos com mais uma pessoa com a mão levantada. Laís, à vontade, por favor. Você está sem áudio, Laís. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse Open Mind e ouvir mulheres tão inspiradoras como a Laura, a Sônia e a Janete. E assim como a Laura, eu também tenho um espírito inquieto e também não tenho nada contra os homens, mas sou a favor de mulheres, como a Sônia disse. E uma coisa que eu vejo em vocês, o que vocês diriam para as mulheres hoje que estão no mercado, que estão empreendendo, como que elas podem melhorar a imagem delas no mercado e enaltecer o que elas têm de melhor, promovendo a marca pessoal delas, usando as redes sociais como posicionamento digital para que elas alavanquem ainda mais o que elas têm de melhor para oferecer para o mercado. Vocês acham, tanto a Sônia quanto a Laura, o que vocês veem que as mulheres podem fazer hoje para aumentar o valor no mercado delas hoje, além do estudo, além de se comprometer em ser um profissional melhor?
Olha, Laís, eu te agradeço a pergunta. Eu não sou especialista, né? Eu falo que eu sou iletrada digital. Estou fazendo letramento, viu, gente? Então, meu Instagram é fechado e tudo mais, mas o que eu vejo que seja verdadeira, sabe? Porque existe muita coisa aí que não é legal, né? Não, a gente vê que não tem base, são coisas muito incipientes e tal. Então, se você vai fazer, se você vai expor o teu negócio, seja verdadeira, porque lá na frente reputação é tudo, a gente sabe disso, né? Então, é o que eu poderia falar, porque eu vejo muita coisa que eu falo, gente, isso não faz sentido, isso não é de verdade, né? E quando você vê que é de verdade, você aplaude. Então, eu acho que é isso. Ser verdadeiro é o melhor caminho. Eu vou me atrever a dar um palpite. Como a Sônia falou, o ESG, para quem não sabe, uma das letras é justamente a gestão, a ética e justamente essa coisa da verdade. Então, hoje em dia, a gente tem muitas coisas que, como ela falou, é muito superficial, muito raso ou muita bobagem. Eu vou me atrever aqui a falar uma coisa muito séria. Se você tem um bom conteúdo e vai para o Instagram e nas mídias, dificilmente você consegue atração muito rápida. O que que tem? Eu vou me atrever, hein, gente? Quem estiver me ouvindo, que se não concordar, me desculpa. Agora, uma bobagem, da bobagem, ela vira milhões de visualizações em 3 segundos. Então, o xingamento, ou uma coisa muito feia, ou algo na sexualidade, isso, então, infelizmente, é muito raso, é muito inadequado e ruim. Então, o que que eu penso? Se você vai resolver fazer qualquer coisa, vender cachorro-quente, vai fazer camisas, você vai vender brigadeiro, faça o melhor brigadeiro. Tenta colocar o seu diferencial de alguma forma e tenta colocar aquilo de uma forma verdadeira. Por quê? Como a Sônia coloca, tem muita bobagem, é muita coisa rasa. E outra, as pessoas começam, negócio bombado, 2, 3 meses depois, já acabou. Então, tem que ter uma longevidade um pouquinho maior. A gente fala muito de plano de negócio. Então, eu vou lembrar lá com 17 anos, que eu não tinha nada, ainda fazia datilografia, Sônia, não tinha nem digitação, né? E meu TCC foi com aquele reto projetor, então vocês não sabem nem o que é isso. Quem tem 50 anos aí vai saber. E se você errasse a transparência, você tinha que fazer tudo de novo, ficava de madrugada, tomando café com Coca-Cola para fazer. Então, hoje, a gente tem a internet e a gente tem que usar ela de forma muito boa. O que é usar a internet de forma boa? Tem cursos online, tem o Google, tem as diferenças entre uma coisa e outra. Você tem muitos cursos gratuitos, tem o Êxito Instituto, com a qual eu sou conselheira, que tem, a gente como propósito, treinar 1 milhão de jovens. Tem a Júnior Active, que eu também sou conselheira, com a Sônia, a gente é tudo pro bono, do Conselho de Terceiro Setor, mas então vamos trabalhar com jovens. Então, o que a Júnior Active faz? Ela trabalha com várias parcerias de grandes empresas para falar sobre ética, sustentabilidade, sobre postura, sobre finanças. Então, tudo que você vai fazer para valorizar o que você tem que trazer algo pensando no coletivo, principalmente pós-pandemia. Não faça nada olhando para o seu umbigo e só para você. Faça algo que seja realmente marcante, significante e para o coletivo. Se for algo com essas 3 coisas, principalmente o olhar do outro pós-pandemia, e que vai trazer um conselho, já vai estar valendo. E não inventa nada que você não vai dar conta, que você vai se perder uma hora. Então, você quer saber valor, olha para a sua essência e pensa no coletivo. Esse é o conselho que eu deixo. Muito obrigada. Obrigada, Laís, pela pergunta. Obrigada, Sônia. Obrigada, Laura. Bom, eu não sei quanto a vocês que estão aqui, mas para mim foi uma verdadeira aula de liderança, né? Foi possível mergulhar aqui em assuntos muito interessantes e pertinentes aí nesse ambiente corporativo. Agradeço a todos que participaram, a Laura, a Sônia, a todo mundo que está aqui presente nessa live, e deixo a palavra aqui, então, para a despedida da Laura e da Sônia. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem à vontade aí para a última palavra.
Obrigada, Open Mind, né? Obrigada a quem participou, a quem está aqui, quem fez as perguntas. E estou muito feliz de ter participado com essas minhas duas queridas amigas, a Laura e a Janete. E, Luciana, você muito carinhosamente também conduziu essa nossa live aqui. Então, um beijo grande para todos vocês, viu? E todas vocês. O que eu tenho para dizer é isso, é uma grande oportunidade, porque eu falo que pós-pandemia está todo mundo muito irritado, muito nervoso, todo mundo muito angustiado. Então, eu vou deixar uma sugestão. Vamos buscar leveza, vamos tentar ficar mais light, vamos ficar mais tranquilo. Se o mundo está caindo, take a breath, respira, vamos começar de novo e vamos tentar trabalhar as relações da melhor forma possível, com leveza, tranquilidade. Agradeço o Open Mind, eu acho que é um dos grupos mais diferenciados, eu acho muito bacana, e a gente tentar estar bem com a gente mesmo. Sempre as mulheres passar um batom, fazer as unhas, se organizar dentro do que pode e tentar ser feliz. Eu acho que essa é a melhor parte da vida. Um beijo a todos.